Ele finaliza aquela revelação a David Wilkerson em 1973 com 5 palavras. Eu tenho controle de tudo. É glorioso isso, irmãos. Deus dirige a história. Os homens são as marionetes que vão, vamos assim, fazer a história. Estão achando que são muito importantes, mas Deus controla tudo, inclusive Satanás. Satanás está debaixo da autoridade dele. Né? Satanás é um ser criado e ele já sabe que está condenado eternamente. Benjamin Netanyahu, este homem que está no poder agora, voltou pela segunda vez. Eu sabia que ele ia voltar, por quê? Porque tem umas frases acerca dele que não se cumpriram quando ele era primeiro-ministro. Mas eu creio que vão se cumprir agora, quando ele se tornou primeiro-ministro. Irmãos, tem uma notícia extraída, foi colocada no site do UOL, né, às 5h45 de hoje. Né, o premier israelense Netanyahu, ele não é vice-premier, ele é premier. Ameaça invadir o Irã. Estados Unidos e ONU estão reunidos para pedir a Israel que não faça isso. Notícia desta noite. Ontem nós falamos disso. Esta noite, Israel vai invadir o Irã. Não tenha dúvida disso. Ele vai atacar o Irã. Né? Ou ele ataca, ou o Irã desiste da bomba. Uma das duas coisas. Está aqui, ó. Uma irmã tinha me falado alguma coisa sobre isso hoje de manhã, mas eu pedi, pastor, checasse, pastor disse, vou checar melhor, mas a notícia é esta aqui. O premier israelense Benjamin Netanyahu ameaça invadir o Irã. Os Estados Unidos estão reunidos na ONU, Órgão de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança, né, para pedir a Israel que não faça isto. Nessa altura o Irã está com a barba de molho, né? E se ele tivesse aqueles mísseis que foram mostrados, Israel não atacaria, naturalmente, porque ele seria derrotado. Israel sabe que eles não têm ainda o míssil e isso aí pode desencadear aquilo que eu falei em relação à Rússia, em relação à Síria atacar Israel, uma série de consequências. Pode ser que aconteça tudo isso, pode ser que nem aconteça. Eu não sei, irmãos, mas para mim a coisa está caminhando para o cumprimento desta profecia. Primeiro-ministro Netanyahu, eleito. Isso aqui, irmãos, foi a primeira vez que ele foi eleito. Todas as pesquisas, até o último dia, indicavam que Shimon Peres, que era o primeiro-ministro em exercício, substituindo Isaac Rabin, que havia sido assassinado, todas as pesquisas em Israel indicavam a vitória de Shimon Peres. Uma semana antes, Drosnin encontrou o nome, primeiro-ministro Netanyahu. E o Dr. Hips encontrou a palavra eleito e o apelido dele, Bibi. E ele foi eleito com uma margem pequeníssima de diferença, porque foi uma votação para primeiro-ministro, não foi uma votação parlamentar, foi só para o cargo de primeiro-ministro. Foi assim uma contagem apertadíssima, mas o mundo inteiro esperava que Shimon Peres fosse eleito para o cargo, e quem ganhou foi Benjamin Netanyahu, que era para ficar 4 anos, ficou 3. Agora, eu coloquei isso aqui, faço questão de colocar, pelo seguinte, porque a pesquisa, se a pesquisa do Drosnin está certo, diz assim, primeiro-ministro Netanyahu na vertical, e em cima tem aquela frase, ele certamente será morto, sua vida foi ceifada, assassinado. E ele voltou agora ao cargo de primeiro-ministro. A frase completa é, ele certamente será morto. A frase completa é, sua vida foi ceifada no campo de batalha. O que isso pode significar? Um ataque em Jerusalém, liquidando o gabinete e o parlamento. Sua vida foi ceifada no campo de batalha. Irmãos, ele está na iminência de invadir o Irã. E a resposta pode ser uma mala-bomba dentro de Jerusalém. Ou um ataque nuclear vindo da Síria.
porque o Irã não tem ainda bomba nuclear. Mas a Síria pode ter comprado essas bombas nucleares. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem formar esse quadro comigo? Né? Sua vida foi ceifada no campo de batalha. A frase completa. Irmãos, nós vamos entrar então agora, vamos falar e mostrar algumas coisas que o código situa naquilo que nós chamamos de futuro. Gostaria que você se lembrasse que para Deus o tempo não existe. Né? Quando Moisés perguntou a ele, Senhor, e como é que eu vou dizer aos filhos de Israel que o Senhor me mandou? Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. Este é o meu nome. Ele não disse, eu fui, eu serei. Ele disse, eu sou. Para Deus não existe o fator tempo. Tempo existe para nós que somos limitados, né? Então nós separamos o tempo ou medimos o tempo, o cronos. Para Deus é o kairos, né? É diferente do cronos. E o cronos nós dividimos em anos, séculos, dias, meses, horas, minutos, segundos. E podemos situá-los no passado, no presente ou no futuro. Então essas pesquisas aqui, irmãos, que falam do futuro, elas são perigosas, vamos dizer assim, nós temos que ir devagar, né, e com uma certa cautela. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado, porque a pesquisa pode estar errada ou incompleta, né, como ela poderá estar certa. Então, vamos aqui analisar, não podemos aqui ser dogmáticos, né? Eu começo com a próxima guerra, que é Gog e Magog. Eu ainda pus um ponto de interrogação. Seria Gog e Magog? É o que nós falamos ontem. No meu entender, na minha interpretação, será Gog e Magog. A palavra guerra mundial, ela aparece poucas vezes, se eu não me engano, uma ou duas vezes só. Quando ela aparece aqui, ela está ligada a terrorismo. Se você olhar aquele retângulo ali, você vai ver terrorismo, e em seguida, em cima, tem guerra sem quartel. Ou seja, a próxima guerra mundial vai começar com atos de terrorismo, que será uma guerra sem quartel. É diferente, sem quartel no sentido de ir atrás dos terroristas. É o que está acontecendo. Aliás, os países não estão preparados para lidar com esse tipo. Eles têm os seus exércitos que sabem atacar outros exércitos, mas esse tipo de guerra, guerra de guerrilha, de terrorismo, é um problema para as grandes nações. Guerra mundial também aparece ligado ao nome de Ariel. Ariel é o antigo nome de Jerusalém. Se você olhar na Bíblia, nós vamos encontrar em Isaías falando sobre Ariel. Eu vou já mostrar aqui para os irmãos. Isaías 29 diz assim: Ah, Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e complete as festas do seu ciclo. Então porei Ariel em aperto. Ariel é Jerusalém. Esse é o antigo nome de Jerusalém. E haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, aqui no sentido de, simbolicamente, uma vingança divina. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluarte, e levantarei tranqueiras contra ti, então serás abatida, falarás debaixo da terra. Isso aqui, se você começar a olhar por uma arma nuclear, destruindo Jerusalém, você começa a ver as coisas aqui ficarem mais claro. Então serás abatida, falará debaixo da terra, ou seja, dos túneis, daqueles abrigos antiatômicos, né? E a tua fala será desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a voz de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos, ou seja, os árabes que estão em Jerusalém,